Quando Lara sentiu a primeira contração, estava sozinha. Não porque quisesse, mas porque foi deixada. Naquele instante, entre o medo e a dor, ainda não sabia que a vida prestes a nascer também traria consigo o fim de uma era e o começo de uma lenda. O quarto estava silencioso, iluminado por luzes suaves e frias. No monitor ao lado da cama, os batimentos cardíacos acelerados de mãe e filho pulsavam numa sinfonia de urgência. Lara apertava os lençóis com força, a respiração entrecortada, as contrações tornando-se cada vez mais próximas. Estava sozinha e fraca, muito fraca. Ela olhava para a porta com esperança. Já haviam passado 35 minutos desde que ligara para Gabriel, seu marido. Ele prometera que estaria lá. Prometeu que viria rápido, que era só assinar a internação e tudo estaria certo. Mas quem entrou primeiro foram seus sogros, sorridentes, trazendo flores e palavras de afeto. A mãe de Gabriel, sempre doce, beijou sua testa. O pai, um pouco mais contido, apenas acenou com a cabeça. Eles pareciam realmente felizes com a chegada do neto. E por um instante, Lara acreditou que tudo ficaria bem. Até que a porta se abriu mais uma vez, e Gabriel entrou. Mas não estava sozinho. Ao lado dele, como uma sombra constante desde os tempos de faculdade, vinha Bianca, a melhor amiga, a que sempre se dizia protetora, conselheira, leal, mas que, aos olhos de Lara, havia ultrapassado todos os limites possíveis. Sempre presente demais, sempre envolvida demais. E hoje, no dia mais importante da vida de Lara, ela estava ali, como se fosse dela aquele momento. "Oi, Lara", disse Gabriel sem entusiasmo. "Que hospital caro", soltou Bianca, quase como uma provocação disfarçada de surpresa. "Você tem certeza de que é necessário tudo isso?" "É só um parto." Lara a encarou, tentando não demonstrar fraqueza, mas não conseguiu responder. A dor vinha em ondas. "Amor, a Bianca tem um ponto", disse Gabriel. "Esse hospital cobra 20 mil. 20 mil! Não é como se você tivesse um dote ou algo assim, né?" O coração de Lara apertou, não por causa do parto, mas pelas palavras que vinham do homem que ela amava. Ela engoliu seco. "Eu pago", disse com dificuldade. "Faço um empréstimo, mas não dá tempo de ir para outro hospital. O bebê, ele precisa nascer aqui." Bianca cruzou os braços. "Então assina uma declaração, dizendo que você é a única responsável pela dívida, para não sobrar para o Gabriel depois." Lara não acreditava no que ouvia, mas o pior ainda estava por vir. Quando ela estendeu a mão para pegar a caneta, a porta do quarto se abriu. Um homem alto, de postura imponente, entrou no recinto. Usava um terno sob medida e tinha uma expressão séria e contida. "Pai?", sussurrou Lara. Todos se viraram ao mesmo tempo. O pai de Lara olhou cada um com desprezo silencioso. Não precisava dizer uma palavra. A presença dele já dizia tudo: poder, respeito e, acima de tudo, proteção. Bianca, sem nem piscar, jogou a declaração e a caneta sobre a cama. "Já que é o pai dela, assina você. Vamos ver se esse teatro de princesa rica cola mesmo." Ele se aproximou lentamente, pegou o papel, leu cada linha, depois o dobrou com cuidado e o rasgou em pedaços. 20 mil, ele disse com a voz baixa, mas firme. 20 mil reais por uma neta que estava prestes a morrer, por uma filha que abdicou de tudo por amor. 20 mil para que meu genro a escolhesse. E ele preferiu você." Bianca ficou pálida. Gabriel parecia perdido, mas ainda hesitava. O médico entrou de súbito. Era urgente. Lara estava fraca demais. Não havia mais tempo. O pai assinou os papéis da internação. Autorizou o parto. Segurou a mão da filha enquanto ela era levada. E tudo que Gabriel fez foi observar. O parto foi longo, exaustivo e, no fim, silencioso. Não houve choro de bebê. Lara, mesmo entre a dor e o torpor, sentiu imediatamente a ausência. Quando acordou horas depois, segurando o lençol entre os dedos trêmulos, soube antes mesmo de ouvir. O bebê não sobrevivera.
O tempo perdido, as decisões atrasadas, a hesitação, tudo culminara naquele fim trágico. Enquanto Lara mergulhava em silêncio, a movimentação no hospital crescia. Homens engravatados, com malas de couro refinadas, entraram com reverência. Presentes raros, contratos bilionários, homenagens futuras à herdeira do Grupo X, tudo que seria entregue ao bebê. Mas agora seria direcionado à mãe, Lara Montenegro. A herdeira esquecida, agora lembrada. Bianca tentou reagir. Chamou os presentes de farsas, rasgou notas de dinheiro em surto, gritou que tudo era um teatro armado para humilhá-los. Mas um dos empresários, com calma cruel, revelou: não era teatro. Lara era, sim, a filha única de Henrique Montenegro. Seu filho teria sido o próximo na linha de um império. Mas tudo fora perdido. Por orgulho, por ignorância, por desamor. Gabriel, sem saber onde se esconder, assistiu à própria queda. Não só perdeu a esposa e o filho, mas também a chance de um futuro construído com alicerces de amor e confiança. Sentiu-se pequeno, ridiculamente pequeno diante da grandeza de quem desprezou. Lara saiu do hospital não para voltar para o pequeno apartamento que sustentava com esforço, mas para a cobertura do pai, onde reencontrou sua origem, não por luxo, mas por direito. Reassumiu seu nome, sua força e decidiu: nunca mais silenciaria sua essência por amor a quem não soubesse amá-la. Em poucos meses, ela se tornou CEO do Grupo X. As manchetes estamparam sua imagem como a mulher mais poderosa e jovem do mercado. Lara renasceu, não por vingança, mas por sobrevivência. Em sua mesa, uma foto da pequena lápide com o nome Aurora Montenegro Alves. Seu maior amor, sua maior dor, sua eterna inspiração. Gabriel tentou vê-la uma última vez. Ela permitiu. Ele pediu perdão, chorou, suplicou. Mas ela apenas disse: você não me perdeu porque eu era rica. Me perdeu porque, quando mais precisei, você escolheu não me ver. E virou-se caminhando para um futuro que só ela seria capaz de construir. Um futuro que agora não precisava de ninguém para validá-la. E Lara Montenegro, antes esquecida, agora era inesquecível. Alguns meses após a premiação, durante uma viagem para fechar uma parceria com um conglomerado europeu, Lara conheceu Tomás Valverde, um jovem empresário espanhol de espírito gentil e olhar sincero. Diferente dos homens que já haviam tentado se aproximar por interesse ou aparência, Tomás tratava Lara com respeito e via nela não o nome Montenegro, mas a mulher resiliente por trás do império. As conversas com ele não giravam em torno de negócios, mas de livros, arte, da dor e da superação. Tomás também havia perdido um filho, e encontraram um no outro a empatia que o mundo raramente oferece aos que sangram por dentro. Começaram como amigos, depois como cúmplices de histórias silenciosas, e aos poucos o afeto floresceu sem pressa. Durante um jantar discreto em Lisboa, Lara finalmente falou sobre Aurora sem chorar. E pela primeira vez, Tomás não tentou consolar, apenas ouviu e segurou sua mão. Foi naquele gesto silencioso que ela percebeu. Talvez houvesse espaço para amar de novo, não como antes, mas como alguém que sobreviveu e escolheu viver. Enquanto o romance se desenvolvia com leveza e maturidade, Lara reencontrou também um pedaço esquecido do seu passado, sua mãe. Henrique, após anos de distanciamento, revelou que a mãe de Lara nunca os abandonara. Ela havia sido afastada por motivos que ele, arrependido, agora queria reparar. O reencontro foi terno e contido. A mãe, Clara, era artista plástica e vivia em reclusão no interior da Itália. Lara foi até lá, sem seguranças, sem imprensa. Apenas ela e sua essência. Elas passaram dias em silêncio, caminhando entre vinhedos e ateliês. Depois, as palavras vieram, com lágrimas, abraços e pedidos de perdão dos dois lados. Lara percebeu que há dores que cicatrizam melhor quando são vistas e aceitas. E ali, ao lado da mãe, reencontrou um tipo de paz que não sentia desde a infância. Com o tempo,
Lara incorporou a arte de Clara aos projetos sociais. Financiou galerias que expunham obras de mulheres marginalizadas, lançou um fundo de incentivo para mães artistas e deu o nome da mãe a um dos hospitais filantrópicos do grupo. Ela seguia, não como a herdeira que buscava provar algo, mas como a mulher que entendia, enfim, o valor de sua história. Havia sobrevivido à traição, à perda, ao julgamento, e agora vivia por escolha, não mais por reação. Num último gesto de renascimento, Lara voltou à maternidade onde tudo começou. Reconstruiu a ala onde havia sofrido e deu-lhe um novo nome: Unidade Aurora. Lá, todas as mães em situação de risco teriam atendimento de excelência, gratuito, digno. Um mural com o rosto de Aurora e uma citação embaixo lembrava a todos: toda vida merece nascer em segurança. Toda mãe merece ser amada no seu momento mais frágil. Lara Montenegro se tornou muito mais que uma herdeira. Ela se tornou um legado. Em uma manhã de primavera, Lara caminhava pelos corredores da sede do Grupo X quando foi abordada por uma jovem estagiária, nervosa e com os olhos marejados. Ela carregava um envelope com as palavras: "Para Lara Montenegro, da filha de uma mulher salva por você." Ao abrir, Lara encontrou uma carta escrita à mão, contando a história de uma moça que deu à luz na Unidade Aurora e sobreviveu graças ao atendimento oferecido. No final, um bilhete da própria criança, agora com 5 anos. "Obrigada por salvar minha mamãe." Lara chorou. Não com tristeza, mas com gratidão. A dor que antes a definia agora impulsionava vidas. Na sacada de sua cobertura, naquela noite, ela contemplou as luzes da cidade com Tomás ao seu lado. Ele a abraçou em silêncio. Ali, entre a lembrança do que perdeu e o orgulho do que construiu, Lara sorriu. Ela havia vencido. Não por dinheiro, não por poder, mas porque, apesar de tudo, continuou amando. A si mesma, ao próximo, a vida. Ela era, enfim, a arquiteta do próprio destino. Com a reputação reforçada internacionalmente após a crise vencida, Lara passou a receber convites para falar em conferências globais sobre ética empresarial, liderança feminina e filantropia de impacto. Seu nome era citado ao lado de nomes como Melinda Gates, Oprah Winfrey e outras gigantes que marcaram suas eras. Mas ela ainda preferia o silêncio do trabalho bem feito à fama vazia. Durante um fórum da ONU, em Genebra, Lara foi nomeada embaixadora global para iniciativas de saúde materna. O título, além de simbólico, permitia que ela levasse o modelo da Unidade Aurora a outros países em desenvolvimento. Foi nesse período que nasceu o Projeto Semente, clínicas móveis, montadas com tecnologia de ponta, rodando aldeias e cidades afastadas da América Latina e África. Tomás, com seu conhecimento logístico e sensibilidade humanitária, tornou-se braço direito no projeto. A união entre eles se fortalecia, mas sem pressa, sem pressão. Eram 2 sobreviventes que haviam aprendido a amar com os pés no chão. Ele conhecia seus silêncios, respeitava suas pausas e celebrava suas vitórias como se fossem suas. Lara, por sua vez, sabia que ali não havia disputa de poder, mas parceria verdadeira. Pela primeira vez, ela se via dividindo a vida sem medo de ser pequena diante de ninguém. Durante a inauguração da 100ª clínica do Projeto Semente, em Moçambique, Lara foi surpreendida por um discurso emocionado de Tomás diante da equipe local, autoridades e mulheres beneficiadas. Ele falou da força de Lara, de sua capacidade de transformar dor em impacto. E, ao final, ajoelhou-se com um pequeno anel de ouro branco. "Eu não quero sua herança, seu império ou seu sobrenome. Quero a mulher que me ensinou a reconstruir. Casa comigo?" O silêncio que se seguiu foi quebrado por lágrimas. Não de hesitação, mas de emoção. Lara disse sim. Não como uma promessa de eternidade, mas como um voto de coragem para recomeçar, mais uma vez. O casamento foi discreto, elegante e simbólico. Realizado no jardim da antiga casa de sua mãe,
entre esculturas e pinturas criadas por Clara, agora curadora da galeria do grupo. A cerimônia reuniu apenas os mais próximos: funcionários antigos, beneficiários de seus programas sociais, amigos sinceros e parceiros de jornada. Naquela noite, Lara olhou para trás e não viu mais a sombra de um passado doloroso, mas o caminho sólido que trilhou com as próprias mãos. Perdas, dores, escolhas difíceis, tudo havia servido para transformá-la. Aurora, mesmo ausente, estava em cada gesto de compaixão que movia o império agora comandado por sua mãe. E assim, Lara Montenegro se tornava não apenas um nome poderoso no mundo dos negócios, mas uma referência viva de que não importa de onde se vem, nem o que se perde. Com coragem, dignidade e amor, é sempre possível renascer e florescer ainda mais forte.